A maçonaria já nasce com o misticismo ou o misticismo foi incorporado depois, já no período especulativo? Atualmente existem duas correntes dos maçons. Alguns acham que o misticismo não tem nada a ver com a maçonaria, outros acham que o misticismo está intrínseco na maçonaria e que a maçonaria é, na verdade, um repositório dessas antigas tradições. Hoje a gente vai falar com um irmão que estuda o ocultismo há mais de 30 anos e vai poder explicar para a gente legal, com exemplos, do que a gente está falando. Então, prepare aí a sua caneca de café, se arruma no sofá, que depois da vinheta a gente volta com esse papo. E hoje, uma das figuras mais importantes do cenário esotérico. Hoje tem muito assunto, hein, Jean? Bastante, coisa legal para falar, hein? Hoje muito bacana. Mas antes, agradecer e falar um pouquinho dos nossos patrocinadores. Os nossos recadinhos aí, os recadinhos da paróquia. Léo, os nossos patrocinadores, Focal Ótica. Focal Ótica, sempre com as suas armações, lentes, tudo que você precisar, é sempre fazendo o seu visagismo, a melhor armação para o seu rosto. E lembrando também da nossa parceira Livre do Bem, camisetas maçônicas com descrição e qualidade. Olha que beleza essa camiseta que eu tô hoje, a gente vai falar muito sobre isso aqui, ó. O tetragrama, o nome inefável, a gente vai falar bastante hoje. E se você gostou dessa camiseta, tem outras também, entra lá no site deles, www.livredobem.com.br. Vocês estão vendo aí algumas imagens das camisetas dele. E na hora que você for fazer a compra, você escolhe lá o modelo, a estampa, a cor. Na hora que você for fazer a compra, você usa o nosso cupom de desconto Inverno12, um cupom especial aqui do canal Café e Maçonaria e vai ganhar 12% de desconto na sua compra, Boa. beleza? E é o seguinte, segue eles também lá nas redes sociais, no Instagram, @Livre do Bem. E também eu quero lembrar do nosso irmão Brizola, galera, um recado importante para vocês. Você está vendendo seu carro, você precisa vender, comprar, fala com o Brizola. O Brizola trabalha lá na T-Line, é a maior concessionária Toyota de São Paulo, fica lá na Avenida Washington Luiz, 4984, é a maior de São Paulo. E eles, como é muito grande, eles precisam de muito carro. Então você está vendendo seu carro, procura o irmão Brizola lá, ele vai fazer uma baita avaliação, e não só avaliação, ele vai conversar com você, explicar bastante a respeito para você fazer um bom negócio. Eu garanto que você vai fazer um bom negócio com ele. O irmão Brizola, você pode encontrar ele, eu vou deixar aqui nos comentários fixados o telefone dele para você entrar em contato. Beleza? T-Line, a maior concessionária Toyota de São Paulo. Era esse o recado aí. Isso aí. Antes de mais nada, eu vou fazer uma apresentação do nosso convidado aqui, Jean. Nada mais, nada menos que arquiteto formado pela FAO, da Universidade de São Paulo, também pesquisador de semiótica, história da arte e religiões comparadas, é autor de diversas obras como Enciclopédia da Mitologia, Cabalá Hermética, Tarô Hermético, Astrologia Hermética, além de ter revolucionado o RPG brasileiro com títulos como Arcanum, Trevas e RPG Quest. Presença constante em podcasts como Inteligência Limitada, Fala Glauber e Wincast. Teodébio vem transformando o modo como entendemos mitologia, espiritualidade e magia. E, além de tudo, maçom. Marcelo Teodébio, seja muito bem-vindo. Bem-vindo, meu irmão. Salve, galera. Bom dia pra quem é de bom dia, boa noite pra quem é da boa noite. Vai ser muito legal a gente bater um papo hoje aí sobre ocultismo, maçonaria e o que é que tem a ver, porque tem tudo a ver. Legal, vai ser um prazer mesmo ouvir você, irmão. É isso aí, então já vamos começar perguntando a sua trajetória na maçonaria. Como ocorreu, como foi, quanto tempo? Nossa, eu acho falar quanto tempo, assim, é mais fácil falar quando que eu entrei, né? Começou o processo em 2004, então faz 20 anos. Aí. Com Wagner Veneziano e Costa, não sei se vocês lembram. Na época, eu trabalhava muito com RPG, o pessoal me conhece muito por ter colocado cabala, anjos, demônios, magia, toda a parte desse ocultismo real dentro do jogo, né? E as tretas com os pastores evangélicos. E nesse meio tempo eu tinha um livro acadêmico que chama Enciclopédia da Mitologia, que hoje na 5ª edição ele é o maior livro de mitologia comparada em língua portuguesa. E na época, quando a gente publicou, a gente estava na Bienal do Livro a primeira vez, e o stand da Madras, que era conhecidíssimo da loja Madras, né? A gente estava apresentando e o Wagner estava passeando pela Bienal, ele viu o livro e ele se apaixonou. E ele falou, mano, você vai entrar na maçonaria, eu não quero saber.
E aí eu entrei na maçonaria. E aí, da loja Madras, que era uma loja extremamente esotérica, né? Então, na época, a gente tinha o Comino, o Rubens Sarraceni, o Sérgio Paca, Alfonso Drozzola, tem vários, pessoal do Reiki, Adriano Camargo, tinha muita gente de magia dentro da loja. Então, era uma loja especializada. Então, eu já gostava, já praticava. A hora que eu achei ali aquele monte de irmão que também curtia esoterismo, a coisa floresceu, né? E eu dou palestra desde aquela época. E você, então, mas você já estudava esse lance desde antes, desde muito antes. Desde 89. Caramba. Faz bastante tempo. E era difícil naquela época, não tinha internet, como é que fazia para pesquisar, não tinha cara? nada, era livro. A gente ia para as bibliotecas, a gente primeiro tinha que descobrir o que acontecia lá fora, né? Eu tinha contato com um grupo da Inglaterra, então às vezes eles me mandavam os livros, às vezes eles mandavam as coisas que saíam, e aí você tinha que falar com a importadora. E aí o Peter, na época, ele passava, ia para os Estados Unidos ou para a Europa, ele tentava achar os livros que a gente queria lá, e aí trazia para o Brasil com 3, 4 meses de diferença. Às vezes ele achava, às vezes ele não achava. E era muito difícil. De mitologia era mais tranquilo, de magia era bem mais complicado. E vamos falar sobre o assunto que a gente começou lá no comecinho do vídeo. Desse lance, se a maçonaria ela começa já com o misticismo, ocultismo intrínseco, ou se ele vem depois. O que você acha? Conta um pouquinho dessa ela história. Já começa, né? Mas antes de chegar na maçonaria, a gente precisa entender o que está por trás da maçonaria, que é uma coisa chamada alquimia, né? E toda aquela alquimia interior e o ritual maçônico, da onde que ele vem, né? Por que a gente tem ali os cargos em loja? Como é que tem toda uma estrutura maçônica que ela já existe muito antes de ser fundada a maçonaria, né? Porque o pessoal fala, 1717 surgiu a maçonaria. Mas não foi os malucos que estavam bebendo no bar e aí de repente eles falaram, vamos fundar a grande loja. Inventaram unida. A maçonaria ali, não é Então, assim? cara, para ter uma grande loja unida já existiam lojas. E não eram lojas que acabaram de ser fundadas. Elas já existiam há muito tempo. Por quê, né? E aí eu acho melhor eu voltar bastante no tempo para entender. Vamos lá, a Depois gente gosta faz assim, de ir lá, laço, lá né? atrás. Então, para quem está em casa, imagina que tudo começa no Egito. Então existiam os sacerdotes, e aí ele tinha me perguntado se magia vem de mago, de Exato. imagem. E vem. Os sacerdotes, ou a casta dos construtores, que tava tudo era uma coisa só, né? Não tinha separação. Eles eram a galera que construíam os barcos, os castelos, as pirâmides, as torres, as catedrais. Tudo aquilo que era construído fazia parte dos maçons, os construtores. E eles tinham uma coisa que ninguém mais tinha ali, que era saber ler e escrever. Então, de onde que vem a magia como imagem? Imagina que eu vou chamar de maçom, mas na época não tinha esse nome, era um sacerdote, um construtor. Ele chegava do barco lá, ele olhava um papiro, o papiro tinha um monte de símbolos estranhos, e aí do nada, de repente o cara sabia quem era o governante, quantas peças de ouro produzia, quanto de trigo tinha, qual eram as rotas comerciais, como é que era a linhagem da cidade, o nome da filha do faraó, blá, blá. E as pessoas ao redor olhavam e falavam, como é que essa pessoa adquiriu esse conhecimento se ninguém falou para ele? Né? E é uma coisa meio doida, porque você fala, mas ler e escrever todo mundo sabe hoje em dia, né? No século XXI. Hoje, né? Mas imagina uma situação onde 100% da população era analfabeto, e aquela meia dúzia de sábios, uns 20, 30, 50 maçons, sacerdotes, sabiam ler e escrever. Então isso era praticamente feitiçaria, né? E eu brinco nas minhas palestras, eu falo assim, o Carl Sagan, ele falava que o livro é uma prova de que o ser humano faz magia. Porque você vai pegar uma casca de árvore morta, salpicada com um monte de símbolo de tinta, umas letrinhas malucas, uns códigos que ninguém sabe o que é. Uma pessoa vai olhar para aquilo, um cara que morreu 300 anos atrás, conversa com você dentro da sua cabeça, e a hora que você fecha o livro, você tem uma inteligência que brotou do nada, e você está mais inteligente. Da onde veio essa inteligência, esse conhecimento? Então, é uma coisa doida, né? Se você parar para pensar. Que a gente tá tão acostumado, né? Que a gente não para pensar como é maravilhoso ler. E isso é o cerne da magia. Então, a estrutura do que hoje a gente chama de maçonaria começa com o livro egípcio dos mortos. Era um livro que ditava como que as pessoas deveriam se comportar e se portar durante a vida,
de modo que elas poderiam passar para a próxima vida de um jeito melhor e ter a vida eterna. Então a ideia é que você teria que responder diante dos deuses, depois que você morresse, várias perguntas do tipo assim, eu tratei bem minha mulher, eu tratei bem meus servos, eu cuidei dos animais, eu não menti, eu não roubei, eu não pequei, e uma série de questionamentos que você deveria aplicar durante a vida. Então esse era o livro egípcio. O que acontece em seguida é que esse conhecimento ele vai saindo do Egito e ele vai se desdobrando, né? Então, o pessoal gosta de falar que a maçonaria tem tudo a ver com cabala, e tem. Mas ela também tem tudo a ver com filosofia e com a ordem pitagórica. Tem. Porque ali do Egito, basicamente, a gente tem duas fontes que beberam muito daquilo. Uma foram os judeus e a outra foram os gregos. Então, os judeus, a gente conhece a história do Moisés. Moisés vai lá, sai, foge, abre o Mar Morto, eles escapam à Terra Prometida, os 10 mandamentos, que são as 10 esferas da cabala, e ele traz esse conhecimento que vem do livro dos mortos. Os faraós tinham muito da linhagem grego, então os gregos beberam também desse conhecimento, só que por uma área mais intelectual. Mais filosófica. E aí vai ter essa diferença. Os gregos eles eram filósofos, eles eram politeístas. E os judeus eles eram místicos, eles acreditavam num Deus único superior. Então na cabala quer dizer receber. Você medita, se abre, você se torna um vaso, um clé, e aí você recebe a bênção divina. Então você vai receber ali a beleza, a sabedoria, a inteligência, a força, o rigor, a misericórdia, etc. Para os gregos, eles acreditavam que o mundo era a natureza. E ali era uma filosofia. Então eles criaram personagens de um teatro e de uma ritualística. Então quem é da maçonaria ou de qualquer outra ordem iniciática sabe que os nossos rituais são basicamente peças de teatro, porque eles vieram da Grécia, muito tempo atrás. Então o que aconteceu? Você tinha um deus da força, um deus do rigor, um deus da beleza, um deus da inteligência, um deus da sabedoria, e através dos dramas entre esses deuses, você podia aprender a moral da história e melhorar como ser humano, como uma aula, como uma iniciação. E aí você tem a ideia do ritual iniciatório, né? O iniciático, né? E existe uma terceira vertente, que é o Ifá africano, da qual esse conhecimento egípcio ele se mistura com a parte tribal, e aí dá o culto da natureza. Então na natureza você vai ter a força, a beleza, a inteligência, a sabedoria no culto dos orixás. E aí a história entre os orixás conta para a tribo esses mesmos ensinamentos que os gregos e os judeus tinham. Ensinando uma moral, a mesma moral, mas utilizando um foco diferente para que aquela população, aquele grupo humano compreenda melhor. Exatamente, são 3 focos diferentes. E aí, dali dos gregos, depois isso vai passar para os romanos. Ali a gente vai ter os construtores de aqueduto, de castelo, de paliçada, os forjadores das armas. Então você tinha, por exemplo, coisas que a gente vai pegando de ritualística, tipo Hefestos. Ele era coxo e ele fazia as forjas dos deuses. Então quase todas as divindades que a gente encontra na mitologia que trabalhavam com forjar armas, eles ou eram cegos de um olho, ou eles eram aleijados, ou eles não tinham um braço, ou eles tinham um braço mecânico, alguma coisa nesse sentido. Por quê? Porque na prática o que acontecia é que o segredo da forja do aço de Tubal-Caim era um negócio muito sério, porque era o que definia a qualidade da arma. Então eles pegavam os soldados que já provaram sua vigor, né, sua honra em batalha, lealdade, e ensinavam esse segredo do aço para eles. Mas geralmente eles já estavam aleijados e também era um jeito de que esse cara era mais difícil dele fugir e vender isso pro inimigo. Então a gente começa a perceber que os deuses e a história dos deuses, na verdade, é a história dos seres humanos. E aí isso vai seguindo ali pelos romanos, e tem que ver que era um negócio muito secreto. Então quem está assistindo e não é da ordem, fala assim, pô, por que a maçonaria é secreta? Por que tem que ter ordem? Por que tem que passar por testes para entrar, ter entrevistas e tal? Porque é o segredo de você saber como é que constrói uma ponte. E estrategicamente isso é muito importante. Ou um aqueduto, ou as muralhas de uma cidade, ou a passagem secreta de um castelo. Então isso era um segredo muito grande para você fazer uma faculdade aberta como a gente tem hoje em dia. Então na época só iam passar esse conhecimento para quem fosse extremamente digno, para aprender a ler e escrever, matemática, tudo, cálculo e tudo isso.
Então, de um lado, a gente tem a filosofia grega que vai para os romanos, e você tem a engenharia e a arquitetura da escola pitagórica que vai para os romanos também. E aí a gente tem o primeiro documento da maçonaria que a gente conhece, que é uma prova arquitetônica, né, arqueológica. Chama Carta de Bolonha, de 1300 e pouquinho. Que ele já descreve alguns rituais de iniciáticos da maçonaria e como é que funcionava a ordem dos construtores. E aí, essa ordem dos construtores, ela vai acompanhando os templários ao longo, né? Muita gente fala assim, os maçons vieram do templário. Não é que eles vieram dos templários. Eles acompanhavam os templários, porque alguém tinha que construir a igreja e o castelo, né? Então, o templário dava a porrada, o maçom construiu o castelo. Eles andavam, são ordens paralelas. Quando em 1400 e pouquinho você tem a parte do Demolei, que eles queimam os templários e transformam, faz aquela perseguição religiosa, inverte. Aí os templários foragidos se esconderam dentro da maçonaria, porque era fácil deles circularem, né? O maçom, o construtor, ele tinha, né, o franco-maçom, ele era livre. E era uma das pouquíssimas profissões que ela podia ficar passeando de uma vila para outra, de uma cidade para outra. Porque, afinal de contas, você construiu uma igreja numa cidade e você tinha que comer, né? Então você ia ter que ir para uma outra cidade construir outra igreja. Então era fácil de explicar por que aquele maluco bronzeado de barba e tal estava fazendo no meio da Escócia. Então os templários foragidos se esconderam dentro da maçonaria. Por isso que a gente acha muita igreja, principalmente na Inglaterra, na França, que tem coisas templárias ali dentro, né? Então, isso acontece o quê? 1666, 666, Londres pega fogo. E aí o rei da Inglaterra, que já era tretado com a igreja, com tudo, chama todas as guildas que puderem para vir para a cidade para reconstruir Londres. E aí essas guildas que já estavam foragidas, já estavam escondidas, já tinham técnicas secretas para se esconder da Inquisição, né? Elas começaram, por exemplo, a abrigar outras qualidades. Por exemplo, se você era um cientista, você falava que a Terra era redonda, os caras iam querer te pôr na fogueira. Ou você falava que era heliocêntrico, eles estão querendo, ou evolução, qualquer coisa que questionasse a igreja, você ia ser perseguido. E essas pessoas começaram a se esconder dentro dessas ordens secretas. E aí todo mundo... E também transmitir esse conhecimento para esses também. E passando. E aí todo mundo se junta em Londres. Então já tem maçom e guilda em Londres desde 1666. Aí a gente tá falando o quê? 50 anos quase, até 1717, quando os caras ficaram tão organizados, eles falaram, peraí, cada um de nós está fazendo um rito diferente, vamos nos reconhecer e juntar na grande loja unida da Inglaterra. E aí surge a maçonaria como a gente conhece hoje. Então todo esse conhecimento esotérico, místico, dessa ritualística que vem lá do Livro dos Mortos, junta num ponto só. E aí você vai ter cultura de todos os cantos se reunindo. Tanto que perto da maçonaria surge a Royal Academy, que é a primeira academia de ciências do planeta. Oficialmente patrocinada e tal. E a gente teve muitos dos grãos-mestres eram Isaac Newton, o Christopher Wren, e vários outros arquitetos, engenheiros, físicos, matemáticos estavam na maçonaria. Estavam ali. Inclusive o Elias Ashmole, que era um alquimista que diz a lenda que ele traz toda a parte da alquimia e ele coloca dentro da maçonaria nos cargos. E documentalmente, esse é o primeiro maçom especulativo, era documentalmente, o que se conhece, não, um homem ser iniciado na maçonaria, operativa ainda, sem ser um operativo, é o Elias Ashmole, né? A gente falou sobre isso aqui num episódio. E aí a gente vai ter essa parte esotérica intrínseca desde então. É assim que a gente começa. Muito legal. Muito bom. Existe alguma tradição esotérica brasileira? Ou só essas de fato Porque maçonaria própria da Europa? A maçonaria, quando ela chega aqui no Brasil, na verdade, ela vem da maçonaria latina, porque também tem uma diferença aí depois, não? Aqui a gente veio mais da maçonaria francesa, né? A gente gosta de falar rito escocês, mas ele não é da Escócia, ele é da França. E na França eles vêm paralelo com o martinismo. E o martinismo já traz todo esse contato dentro da Cabala. Então, você pegar as obras do Eliphas Levi, ele compila, né, no Dogma e Ritual. Ele está pegando toda a parte da Cabala judaica e ele reúne com a Cabala grega, né, vamos chamar assim. Porque o que acontece?
Enquanto a gente tá falando toda essa linha que eu contei, os judeus estavam lá na deles, né? Eles estavam passando de boca a ouvido e tal. 1400, 1500, começam as inquisições dentro da Europa. Então eles perseguiram os cátaros, perseguiram os judeus. E aí o que acontece é que, de 1200 até 1500, os grandes rabinos começam a escrever seus textos e copiar e fazer os livros. Então se a gente pegar o Sefer Yetzirah, o Pardes Rimonim, o Sefer Raziel, os livros clássicos de Cabala judaica, eles são todos escritos nessa perseguição. Porque os caras falaram, putz, se eu só ficar de boca a ouvido, se eu morrer, perdeu, né? Então surgem esses textos. Mas surgem também esses textos dentro da Igreja Católica, porque os caras se convertem, trazem isso, e aí eles olham e falam, peraí, então quer dizer que a Torá é o Velho Testamento, os primeiros 5 livros. Então, se eu trabalhar aqui com o Velho Testamento e mais o Novo Testamento, eu consigo adaptar a Cabala judaica para a Cabala cristã. E aí surge uma parada chamada Cabala cristã e teurgia e também a alquimia. Então, eles começam a processar isso. Qual a principal diferença disso? Tinha imagem. Porque o cristianismo, ele vem de Roma, que vem dos gregos. E lá eles trabalhavam com imagem, com teatro. Então você tem imagem de santo, imagem de anjo, imagem de desenho. A cabala judaica pura, ela não permite. Você só pode trabalhar com letra. Então você medita como da sua camiseta. Você medita nas palavras e nas letras do nome de Deus. E a hora que os cristãos se apropriam disso, surge um negócio que a gente chama de alquimia, que são aqueles livros lindos, que são cheios de desenhos e de imagens, na qual você precisa de um mestre para te explicar. Olha, esse cara andando às cegas com uma chave, diz que não adianta você ter o livro se não tiver um mestre para soprar, a chave não entra na fechadura. E aí você vai ter tudo aquilo que os gregos já tinham. E nesse emaranhado de gato que surge ali no Renascimento, surge também o tarô e a astrologia do jeito que a gente conhece. Então o tarô é o quê? São 22 arcanos, né, do louco até o mundo, que representam as 22 letras hebraicas. Então, do Aleph até o Tav. Então, o Aleph, ele é o louco. Se você pegar aquela imagem do louco, você vai ver, ele tá com um monte de roupa colorida, ele tá andando no alto de um penhasco, ele tem um cachorro, vai andar para voar. Se você pegar o mestre e explicar todos os detalhamentos do que significa o arcano do louco, você vai entender a letra Aleph, que é o sopro de Deus. Do mesmo jeito que o mundo também, aquela encruzilhada, tem uma mulher dançando, um portal dos 4 elementos. Se você entender tudo aquilo que está escrito na carta do desenho do mundo, você entende a letra Tav. E assim sucessivamente, né? Cada letra é um diferente. Deixa eu ver se eu estou entendendo. Então, o tarô, ele surge para dar imagem ao conhecimento da cabala judaica, é isso? Exatamente, para ensinar a galera que cristão. Não era judeu a penetrar nos mistérios da cabala. E pelo que eu entendi, também existem diferentes tipos ou espécies de cabala. Tem a judaica, tem a hermética, tem a cristã. E tarô também tem diferenças? Tem diferenças também, porque eles têm... Não é que eles não têm diferença. Todos os tarôs, para ser chamado de tarô, ele tem que ter 22 arcanos maiores, que são as 22 letras hebraicas, e aí ele tem que ter os arcanos menores, que vai de As até 10. É o deck de baralho que a gente joga poker hoje. De As até 10, que vem o quê? Não sei se você consegue ver aqui, ó. Pode pegar. Ele segue aqui, ó, de Keter até Malkuth. Então, Keter é o As. Levanta um pouquinho mais assim. Pega aí, voz da consciência. Pega. Então, ele é essa estrutura. Então, As, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Vezes 4 elementos, que são os 4 mundos da formação. Terra, fogo, água e ar. Essa parte da cabala, ela vai sendo trazida. Na alquimia você também tem os 4 elementos. E na maçonaria a gente tem os 4 elementos. Então você vai ter desde cavernas, onde a pessoa é trancada. O elemento terroso. Elemento terra. Você tem viagens, você tem espadas, você tem taças, fogo. Você tem fogos. Né? Não dá para entrar em detalhes. Mas você tem os 4 elementos de uma iniciação, que é magístico a parada. É simbólico total. Se a maçonaria não tivesse nada de ocultismo, então por que tem que trabalhar com os 4 elementos numa iniciação? Era só ter um blá 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 e falar, eu te consagro maçom, entra aí, tipo a OAB, por exemplo.
Você não vê os advogados entrando e fazendo ritual com fogo e com terra e com água e com ar. Não. Mas na maçonaria tem. Então é místico de qualquer jeito, é ocultista. E aí, chegou num ponto que eu queria perguntar para você. Você falou de misticismo, falou de esoterismo, falou de ocultismo, só que elas não são sinônimos idênticos, né? Uma coisa não significa a outra. Você consegue explicar pra gente, assim, pra quem não conhece mesmo, as diferenças entre o esoterismo com S, né? O de dentro, do esoterismo, misticismo e ocultismo. Então vamos lá. O misticismo e o esoterismo, né, o ocultismo, ele basicamente é a visão que você vai ter da espiritualidade. Porque lembra que a gente está falando do livro egípcio dos mortos. Então todo o processo de todas as ordens iniciáticas é o quê? Ou falar com os mortos, entender os espíritos, cultuar a ancestralidade, né, principalmente ali na vertente africana. Ou então, até no judaísmo também tem muito disso, do culto dos ancestrais, do culto dos rabinos que já morreram, do culto dos espíritos iluminados que vieram antes. Ou literalmente a parte da Goécia, que é conversar com o morto mesmo. Que aí o pessoal achava, isso aí é pecado e tal, a igreja não gosta muito. Até chamavam de necromancia isso. Necromancia. Né? Mas o misticismo, basicamente, ele não se preocupa em estudar e fazer as operações de um jeito racional. Então a gente pensa, sabe quando a gente fala dos sufis? Você já viu que o pessoal dança, entra em oração. No budismo você vai rezar ali os mantras. Então você vai estar lá com o japamala, você vai estar fazendo conta. E você não está preocupado, você está entrando em transe, se abrindo e recebendo. Então a cabala é oração. Todo esse tipo de contato com o espiritual, na qual você não pensa, você sente, eles chamam de caminho do coração. Então isso é misticismo. Ocultismo não, é você tentar catalogar. Então, são tantos anjos, cada anjo é querubim, serafim, trono. Esses anjos estão sentados em tais lugares, e você tenta fazer fórmulas cabalistas para você fazer a evocação desses anjos, para você trazer ele de uma maneira mais racional e menos emocional. E no final você tem as linhas que somam tudo isso. E ocultismo, na verdade, significa o que está oculto. Então, quando isso é perseguido da igreja, qualquer coisa que está oculta é ocultismo. Então, tecnicamente falando, maçonaria é ocultismo. Por quê? Porque as pessoas não sabem o que está acontecendo dentro de um ritual maçônico. E aí dá margem para os caras falar aquele monte de asneira lá fora. Você fala ocultismo, acham que é coisa do diabo. É só isso, só tem isso. Diabo, né? Até eu estava lendo a respeito, na Idade Média, a ciência ele nem chamava ciência na época, é uma filosofia natural, e eles já falavam das coisas ocultas, forças ocultas. Para você ver como esse entendimento é amplo, pessoal. Precisa abrir a mente para compreender essas coisas. Por exemplo, o magnetismo, para eles, era uma força oculta. Era ocultismo. O magnetismo. Você não está vendo uma coisa puxar a outra. Então, a gente tem que entender que é bem amplo, não é uma coisa que é ocultismo. Tem bastante, tem um leque muito grande de entendimento. Ele estava perguntando do negócio brasileiro. Isso. Nesse meio tempo, então você vai ter ali a alquimia. Aí o que acontece? 1600 e pouquinho, você vai ter 1616, né? 13, 14, 15 e 16. Começam os 3 manifestos Rosacruzes. E foi essa galera que estudava alquimia, fez um manifesto e surgiu o Rosacrucianismo, que era uma vertente da cabala cristã. E aí logo em seguida você vai ter com o Martinez de Pasquali, o Luiz de Saint Martin, eles vão criar o martinismo, que era o quê? Teurgia. O que é teurgia? É o mesmo processo que os cabalistas fazem para evocar os 72 nomes de Deus, que está ali dentro da cabala. Os martinistas, através do cristianismo, eles fazem a evocação dos anjos, que seriam os intermediários entre o nome de Deus e a gente. Então tudo isso vem da mesma coisa. Então juntou a cabala judaica com a cabala cristã ali no martinismo, e isso culmina ali na França. E aí do rito do Zelu Cohen e do martinismo vai surgir depois o rito escocês. E depois o rito escocês retificado também. Né, que tem do Villermons, ele pega muito do martinismo, cristianismo esotérico e coloca dentro da maçonaria. Então se você pegar o rito escocês retificado, que eu aconselho qualquer irmão que está assistindo, vai visitar uma loja para conhecer,
ele é totalmente magístico. Ele é totalmente de contato com o anjo. Então a teurgia faz isso. E o que passou do outro lado vem a parte helenística, né? Por isso que a gente chama de hermetismo, Hermes Trismegisto. Isso vai junto dentro dos filósofos, né? Você vai ter lá desde o Marcílio Ficino, o Platão lá atrás, vai encaminhando até chegar na França também. E aí depois junta com a Inglaterra e você vai ter aquela separação, né? Que a diferença é que a gente tem o Grande Oriente da França que aceita mulheres e o Grande Oriente da Inglaterra que é só para homens, né? E aí por isso que eles falam, eles têm essa briga aí. Então quem é ali da Inglaterra tem uma visão mais científica da coisa. Então apesar do Elias Ashmole ter enfiado um monte de alquimia dentro da maçonaria, eles falam assim, não tem magia. Não tem magia, mas você vai ter todos os cargos representando os planetas. Né? Então, para quem está fora, a gente vai ter um venerável mestre, vai ter um orador, vai ter um secretário, vai ter um tesoureiro, vai ter um hospitaleiro, vai ter um mestre de cerimônias, vai ter um primeiro vigilante, vai ter um segundo vigilante, vai ter um esperto e vai ter um guarda do templo. Isso não importa o rito que você pegar, vai ter essas qualidades. E essas qualidades são todas cabalistas. Elas são planetárias, com mais ênfase, por exemplo, no rito escocês, que é francês, na verdade, ou no Adoniramita, que é bem religioso, né? Ou até no luterano, né? O rito alemão, Schroeder. Então a gente vai ter mais ritos que são mais e ritos que são menos. E aí a gente tem um outro que veio depois da Revolução Francesa, que a gente vai ter o rito moderno e o rito brasileiro, que são quase ateus, né? Ele tenta ser uma reunião, quase, às vezes parece uma reunião de condomínio. Mas você tem essa estrutura toda. Então na maçonaria tem para todos os gostos. O irmão que não gosta de esoterismo, não quer nada, ele pode ir para o rito moderno, rito brasileiro. Para quem gosta, dá para ir para uma Adoniramita que tem até incenso dentro. Você passa, faz evocação de anjo. Né? Assim, eu ia deixar para o final, mas eu queria mostrar. Pode pegar. Esse é um dos livros que eu publiquei com a minha esposa. A gente decidiu estudar todas as evocações de anjos e teúrgicas do martinismo, desde a Cabala até os dias de hoje, né? Então, nada que está nesse livro eu inventei, isso aqui é tudo compilado de coisas medievais, até mais antigas. Então a gente tem o anjo, qual é o anjo, quais são a casta dele, o que ele faz, e aí como é que você evoca ele, de que horas, né? Então são 72 anjos. Se você dividir, você vai ter da meia-noite até a próxima meia-noite, são 72 intervalos de 20 minutos, correto? Certo. Então você tem um anjo que você faz uma evocação de 20 minutos. De 20 em 20 minutos. Então vamos olhar aqui, só para a gente falar que não tem conhecimento. Um anjo chamado Umabel. Ele é o anjo protetor das fraternidades e irmandades. Deixa eu segurar aqui um pouquinho. Vai. Certo? Certo. Ele deve ser evocado entre 20 horas e 20 horas e 20 minutos, ok? E lê qual é o salmo que você usa para evocar ele. Depois a gente corta esse pedacinho aqui. Então, aqui em cima? Isso, tem um salmo aí em itálico. Ah, tá aqui, ó. Ó, quão bom e quão... entendi. Peraí, deixa eu... Vamos lá. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É que eu não conheço direito porque nosso rito é Adoniramita e a gente não costuma usar esse. Então, mas esse é um salmo que você tem que evocar entre 20 e 20. Entendi. É muita coincidência. Isso é justamente do anjo que protege as irmandades e fraternidades. Então, ou trouxe ou é de propósito, porque na sorte é que não tá difícil, né? Entendi. Então existe esse ocultismo dentro, existe essa alquimia dentro da maçonaria, ela faz a transformação. Você vê, a gente tem um ritual alquímico em toda a sessão. Então, antes de entrar no templo, o mestre de cerimônias para e fala, irmãos, vamos desligar o celular, deixar os problemas profanos para fora, tal. Ele faz uma evocação da terra. Depois existe um saco ali que passa e faz até um jeito específico de passar que traz os trabalhos, as palestras, as informações do ar, do intelectual. Depois tem a mesma sacola que vai passar e trazer a bolsa de beneficência, do amor, da água. E depois vai ter uma palavra bem da ordem, que é o que faz as coisas andarem e os debates, que é o fogo. Então você tem aí um ritual alquímico sendo praticado dentro de toda a sessão, né?
Aqui diz que os 72 anjos e mais os 9 arcanjos ficam ao redor protegendo a árvore da vida. Se você somar 72 com 9 dá 81. O que tem de 81 desenhado no formato de infinito do lado Os nós. da árvore? Os nós da corda. Então, e tem gente que fala, pô, o que tem esse nó? Tem irmão que já virou pra mim e falou que é enfeite. Acho que não entendeu. Mas... Eu falei, cara, nada que tá dentro Nada. do templo é enfeite. Eu falo muito isso pros aprendizes, principalmente. Quando a gente olha essa imagem, você vai ver que tem 22 caminhos. Os 22 caminhos são 12 colunas zodiacais, 7 planetas e 3 elementos. Né? O elemento terra fica fora do templo, 4 elementos. Então você tem aí, no teto tem o quê? Os planetas. 7 planetas. Do lado tem o quê? 12 colunas. E no passar ali você passa pelo que na iniciação? 3 elementos internos. Ar, água e fogo. São as 3 letras mães. Então toda a cabala está dentro da estrutura maçônica. Né? Não tem como não tá, porque o que você vai aprender ali é evoluir como um ser humano para a hora que você morrer e a deusa da justiça vier para você e pesar seu coração lá com a pena, o maçom tá puro e poder seguir para a eternidade. Entendi. E dá para aproveitar também a cabala hermética no próprio Templo de Salomão, ou até na Arca da Aliança, por exemplo? Tá em todas as religiões, né? Eu não respondi ainda a pergunta dele da religião brasileira. Mas tem a ver com os templos. Então, vamos voltar lá. Vamos voltar. Você tem ali a alquimia. O terceiro ramo que a gente voltou lá no começo da palestra, que é o Ifá. O Ifá é a religião original africana, né? Que trabalha com toda essa parte dos orixás no norte da África, ali no Saara, do Egito, os núbios, onde a gente tem hoje toda aquela religião. E esses irmãos, eles foram escravizados e sequestrados e trazidos para a América. E eles trouxeram todo esse conhecimento. E aí, dependendo do lugar onde eles ficaram, eles foram se organizando em outras vertentes. Então você vai ter o Palo Mayombe, o Voodoo, a Santeria, o Batuque, e aí o Candomblé. Então são vários tipos diferentes. Cada um é um pouquinho diferente de acordo com a região onde está. Então, por exemplo, se você pegar o Voodoo, ele é muito mais violento, porque ele nasceu dentro de uma revolução. E diz a lenda que o rito do Her, ele foi ditado pelo Villermons por uma entidade, né, chamada Laquiosa. E o Villermons fazia parte do martinismo e ele trabalhava principalmente com voodoo. Você tem vertentes de voodoo do Haiti que trabalham com maçonaria dentro do voodoo. Então existem loás que são maçons. Não sabiam dessa? Não sabia. Loá é o quê? Loá é espírito. Espírito. Então tem espíritos do voodoo que são mestres maçons. Então é o esqueleto vestindo terno preto e avental. E cartola. É muito legal essa mescla que você tem disso aí. E aqui no Brasil a gente vai ter aquele culto que estava mesclado, os escravizados eles estavam fazendo sincretismo com os santos católicos. E se você parar para pensar, um santo católico ele era um deus pagão. E quando a igreja passou por cima, eles falaram, peraí, vocês têm um cara aqui, esse deus, esse herói daqui, ele matou um dragão, casou com a princesa, agora ele é São Jorge. Tem Brigitte, agora é Santa Brígida. E aí eles foram convertendo esse monte de divindade em santo. Então foi fácil de fazer a volta aqui, porque tudo vem da mesma origem. Então fica fácil de você pegar ali São Pedro vai ser Xangô, e fazer essas correlações que eram feitas no candomblé. E aí dali também acontece em paralelo, você vê, é um negócio que é uma teia de aranha, de tão legal, né? Espero não estar dando muito nó na cabeça de quem está assistindo. Não, mas se der, eles voltam um pouquinho e vê de novo. Exato. Porque o pessoal da Inglaterra, o que está acontecendo nesse meio tempo? Não foi só o pessoal que trouxe os escravizados para cá. A Inglaterra domina a Índia, né? Tanto que se vocês verem, Londres tem 1 milhão de símbolo ocultista desenhado e Bombaim, que é a capital da Índia, ela é desenhada em cima de uma árvore da vida. Você tem 2 cidades que são feitas em cima de árvore da vida, Washington e Bombay. Mumbai, né, eles chamam. Tem toda a estrutura da árvore. E de lá eles têm muito maçom, muito inglês. Só que mistura com o indiano. E aí eles trazem da Índia todo aquele conceito de reencarnação, espiritualidade, o livro tibetano dos mortos, e faz toda essa mistura. E aí surge a teosofia.
Todo mundo já ouviu falar da Blavatsky e tal. Então, é uma mistura de maçonaria com hinduísmo com Nepal. Então, você vai trazer o budismo para dentro. E aí, isso vem para a Europa, vem para a França e para a Inglaterra. Na França, Kardec pega a mesma essa estrutura e fala, vamos aplicar esse método. E ele traz aí o kardecismo, que é o espiritismo. Aí isso vai vir para o Brasil e você vai ter o Zélio com as mesas do Kardec, onde aparece o espírito do índio que fala, peraí, eu quero a Umbanda. E aí ele funda a Umbanda. Então a Umbanda seria uma religião mágica totalmente brasileira. E depois, um pouquinho mais para frente, a Quimbanda, que é a gira de esquerda de Exu. Então tá vendo? É uma teia de aranha gigante, mas ela preenche todas as religiões do planeta. Por isso que eu falo assim, você gosta, eu adoro mitologia. E eu cheguei na mesma conclusão do Campbell, que você tinha todas as divindades em todos os planetas, em todas as culturas, eles tinham esses agrupados de deuses. E aí, quando eu estava na Madras, e aí esse foi o passo que eu dei a mais que o Campbell não foi. Ele não era maçom, ele não era iniciado em nada, ele era um historiador. Se ele tivesse olhado e falado, puta, a estrutura da maçonaria, a estrutura da cabala judaica é o que ele estava enxergando. E aí ele teria feito esse salto e olhado e falado assim, peraí, todas essas entidades são a mesma. Então o preto velho que eu estou conversando no terreiro, alguém na Grécia Antiga chamava o grego velho espírito para conversar. O espírito do guerreiro, o espírito da Pitonísia, na verdade, eu chamo de encantada de Oxum hoje. Mas é a mesma entidade, é o mesmo espírito. E aí quando você vai para o shintoísmo, para as religiões, agora que a gente tem internet, a gente procura, pesquisa tudo, a gente descobre que o sistema mágico chinês, japonês, é exatamente igual. Tanto que o Robson, que é um amigo nosso que mora no Japão, ele me presenteou com um livro do shintoísmo que chama Conjuração dos 72 Espíritos do Ar do Shintoísmo. E aí você olhando aquilo ali, são 72 nomes, são anjos, só que lá eles consideram como espíritos de luz. Mas é a mesma coisa. Então a gente tem essa cultura permeando em todos os lugares, e dentro da maçonaria também. Então eu sinto muito para os irmãos que acham que não é esotérico, é só uma escola de filosofia e tal, mas dentro dali você tem alquimia até a raiz da alma da maçonaria. Bacana. Dá para explicar rapidamente, Eudébio, a árvore da vida é muito interessante, ela tem ali razão, emoção, e tem como explicar para quem não conhece, quem está vendo a primeira vez? Então vamos lá, você consegue... Esse seria uma lozinha. Essa estrutura, ela é a estrutura de loja, mas também é a estrutura da sua vida. Então aqui começa fora do Templo de Salomão, Malkut, para os judeus. É o reino, então é o profano. Está fora do plano. E isso pode ser aplicado para qualquer coisa, não só para a maçonaria, mas para a sua vida, né? Então o cara decide assim, peraí, cara, eu não posso, a vida não pode ser só, tipo, escutar funk e ver novela e trabalhar e beber churrasco. Tem que ter uma coisa espiritual. E aí ele vai tentar se conectar com Deus, que está aqui em cima. Então o primeiro passo é ele vai olhar e tentar entrar para dentro dessa árvore do Templo de Salomão, escada de Jacó. Então, cada religião chama de um jeito diferente. Caminho da serpente, né? E aí ele vai ir pro primeiro passo aqui, que aí é Sod, que é a lua. A lua é a primeira coisa que você está chegando para tentar enxergar o grau de mestre, que é o sol. A lua é o outro astro-rei, né? Seria o astro-rainha do céu. Mas ela não tem luz própria. Ela brilha e ela tem vários tipos de lua diferentes. Lua nova, lua crescente, me engano, cheia e tal. No judaísmo eles falam assim, se você quiser estudar alguma coisa e se tornar um sábio, você precisa ler 108 mestres. E aí a gente traz isso para a alquimia que fala assim, se você quer se tornar o sol, você precisa observar a lua. Quer dizer o quê? Quer dizer que se você quer... Vamos pegar uma profissão. Vamos dar um exemplo aqui. Engenheiro. Se eu quiser ser um engenheiro, eu vou ter que entrar e eu vou ter que estudar 108 autores. Então, para ser um arquiteto, por exemplo, eu tenho que estudar arquitetura clássica, romana, neoclássica, brutalista. Tem infinitas arquiteturas. Eu vou gostar de todas? Não, ninguém vai. Mas cada pessoa, cada arquiteto, cada engenheiro vai gostar daquela meia dúzia de coisas que ressoam mais. São a lua cheia dele.
Porque reflete mais o Sol. O Sol é a nossa fagulha divina de que cada ser humano tem dentro de si. Então a gente passou aqui e falou, pô, gostei disso, então vamos fazer a iniciação. E aí você sobe para o próximo degrau da escada. Então quando eu estou assistindo vídeos do YouTube de engenharia, de culinária mesmo, eu quero ser um cozinheiro, você vai ter infinitos, tem doce, tem salgado, tem macarrão, tem milhões de pratos. Cada prato tem suas particularidades e dificuldades. E quem está assistindo pode aplicar isso para a profissão de quem estiver assistindo, que vai valer. Então, quando você começa a sua profissão, tem infinitos autores que você precisa conhecer. Aí você decidiu, pô, eu vou querer participar aqui. E aí a gente vai ter esse triângulo daqui, que são os próximos 3 esferas. Então, Hod, Netzah e Tiferet, que é aprendiz, companheiro e mestre. Mas em qualquer lugar, a gente pode chamar também de faixa branca, faixa marrom, faixa preta. Ou a gente pode falar de o iniciado, iniciante, iniciado e mestre. Que seria o quê? O Hod, que seria o aprendiz, seria, sei lá, 1º, 2º ano de faculdade. Onde você vai aprender o quê? A razão. Então, no grau de aprendiz, eu estou falando na guilda de aprendiz, você vai ensinar o quê na engenharia? Cálculo 1, Física 1, Resmate, Elétrica, tudo que é básico. O aprendiz também, ele vai aprender RGF, como funciona, o que é os símbolos, o que são as coisas básicas. Aí ele vai olhar para o outro lado e ver Vênus. Ele vai cruzar para cá e aí ele vai entrar na coluna da beleza do Templo de Salomão. O Vênus já seria o 3º, 4º, 5º ano de faculdade, onde você olhou e falou, eu quero ser um engenheiro. Então, nesse momento, você já ama o que você faz. Então, é quando eu falo assim, a maçonaria entrou em você. Mas aí a arquitetura entrou em você, a culinária entrou em você, você já está ali. Então, o que faz alguém que está querendo ser alguém na vida, no 3º, 4º e 5º ano de uma faculdade? Está fazendo estágio, está correndo atrás, está fazendo curso de inglês, ele está fazendo coisas em volta para ganhar substância. E depois ele chega em mestre, ou seja, ele tira o diploma. Então ele chega aqui na metade, percebe que tem uma cruz aqui embaixo. Então aqui eu peguei o CREA. Só que o grau de mestre, a gente sabe que é só o comecinho da fama. Você fala assim, o grau de mestre é o final da maçonaria. Eu peguei o grau de mestre em 2007. Eu tô agora aprendendo. Até agora para quê? Então, quando você chega no grau de mestre, você faz faixa preta. Todo mundo acha que a faixa preta, o cara chegou no final do treino. Se alguém que tem arte marcial tá escutando essa entrevista, fala, não, faixa preta é quando você começa o treino. Tem mais 20 anos pela frente. Então, aqui você começou ali no sol. Você já encontrou quem você é no mundo. Que na alquimia a gente chama de verdadeira vontade. Que é tentar descobrir o que você veio fazer no planeta. E por isso que a gente vai ter ali, lapidar a pedra bruta, trabalhar com a pedra lapidada, trabalhar na construção do edifício social. Percebe? Isso é alquimia pura. E não é só na maçonaria, você tem a ordem dos jardineiros. A ordem dos jardineiros fala, você tem que tirar as ervas daninhas, plantar, regar, então você tem que ter os 4 elementos. Tem o sol do fogo, a terra do adubo, a água da água e o ar do espaço livre. E aí as plantas florescem, as rosas nascem na sua cruz e as abelhas vão polinizar os outros jardins. É a mesma coisa que eu falo, eu sou engenheiro, eu estou trabalhando, eu vou construir obras arquitetônicas de engenharia que vão melhorar a sociedade. Não tem diferença. E aí você pode aplicar isso que eu estou falando para a Rosa Cruz, para o martinismo, para a teosofia. São todas as mesmas estruturas. E eu não vou entrar em detalhes, mas os templos são os mesmos. Né? Beleza, e aí você dá mais um salto ali na escada de Jacó. Aí você vai ter Marte e Júpiter, que é o tesoureiro e hospitaleiro. Olha que legal, Marte é porrada, o tesoureiro ele junta dinheiro, ele tem que ser guerreiro. Na sua vida você está trabalhando aqui, são os primeiros 10 anos de trabalho. Onde você vai construir uma carreira, você vai estar lá, vai trabalhar numa empresa, numa firma, etc. O Júpiter já é o cara que tem 20, 25, 30 anos de trabalho. Então ele já publicou livros, ele já tem um cartel, ele já construiu vários prédios, ele já é sênior, ele já é um consultor, ele já é o cara que as pessoas vão, que é igual, mitologicamente falando, a figura do Zeus. Ele está no alto do Olimpo já, né? As pessoas vêm até ele agora. O Marte não, o Marte tem que correr atrás, matar um leão por dia. E olha que louco, se você pegar no tarô,
O arcano da força, como é que ele é? É uma mulher abrindo a boca de um leão, subjugando o leão. Então, conforme a gente vai entendendo, a gente vai vendo que no ocultismo os símbolos vão construindo essas imagens. E na maçonaria a gente usa símbolo para tudo, né? Então aqui é o cara que vai estar já há 20, 25 anos. Aqui tem uma divisória, né, entre o Oriente e o Ocidente. E aqui é o Saturno, que é o final da nossa jornada na Terra. Então esses camaradas aqui que estão em Saturno são aqueles caras que vão transcender para a posteridade. É o cara que já tem 30, 40 anos de profissão. Então o cara já publicou vários livros, ou ele é consultor, ou todo mundo vai atrás da pessoa, a pessoa é um sábio. Ou quando você pensa num nome, você lembra de alguma coisa. Tipo, você fala música, a Mozart, Beethoven, engenharia, você vai pensar lá, corrida de carro, Ayrton Senna. Então são as pessoas que você pensa quando você fala em determinada profissão. É quem vai deixar o legado para fora. Você fala, pô, Deodébio, então Saturno é o final? É porque a gente morre. E os outros dois? Aqui é o entendimento e aqui é a sabedoria divina. Aqui é o entendimento, mas é de uma pessoa. Então, uma pessoa é a gente. A sabedoria são 8 bilhões de pessoas, mas todo mundo que veio antes. Então, são todas as histórias, né? Então, no hinduísmo, eles contam que Deus estava entediado, porque Deus era onisciente, e é muito chato ser onisciente, porque você sabe de tudo. E quem está assistindo agora vai ver que a sensação mais legal que você tem é quando você aprende uma coisa nova. E aí dá um quentinho por dentro, assim, né? E só que se você é onisciente, você não tem nada para aprender, você tem um tédio. E aí Deus se divide em 72 nomes. E aí cada um desses nomes, apesar de ser onipotente, não é onisciente. E aí eles conversam entre eles, trafegam pelo universo, vivenciam o universo, retornam a Deus e Deus tem um êxtase. Ele fala, isso é maravilhoso. Então Deus se divide em todos os seres vivos. Então, de acordo com essa doutrina hindu, todos os seres vivos, de uma formiguinha no Amazonas até o Elon Musk, todo mundo que está habitando a Terra tem uma fagulha divina dentro. E veio para cá para a gente trocar informação. Então, cada um que está assistindo em cada profissão, cada coisa. Então, essa fagulha desce aqui e tenta encarnar. Mas aí a gente pega na Bíblia que fala assim, ó, você planta as sementes, nem todo mundo vai desenvolver. Tem gente que vai pro vício, tem gente que se perde, tem criminosos, tem sociopata, tem todo tipo de... Mas se você está realmente tentando entrar em contato com o divino e ser útil para o planeta, você vai tentar fazer a escada de Jacó. E aí vai ter essa sabedoria. E aí, finalmente, o inefável, que é o universo. Se você pegar todos os cargos de loja, eles refletem isso. Então você vai ter um que ensina, outro que ensina o companheiro, outro que é o mestre ali, outro que junta o dinheiro do tempo, outro que cuida dos necessitados, outro que é um orador, que ele é a lei, ali é um ombudsman, né, uma corregedoria. Você vai ter um secretário, que é a memória de todas as lojas que vieram antes, e o venerável, que é quem coordena tudo. Então percebe que a gente emula o universo na loja. Então todo esse processo não é por acaso, não é coincidência. O Elias Ashwell já sabia disso, ele colocou de propósito na estrutura. Você entendeu, né, irmão? Ó. Entendeu, né? Abre a mente aí. Pois é, pouca informação, né? E Deodébio, como que você enxerga o futuro do hermetismo, do ocultismo nos próximos 10, 20 anos? É como veio nos últimos 4.000 anos, né? Então vai ter... Agora a gente tem uma vantagem imensa, né? Que com os computadores... Antigamente a gente fala que era o contrário. A gente não tinha acesso a livro, não tinha acesso a nada. A gente estava num deserto e estava procurando água para beber. Hoje, com a internet, com redes sociais, inverteu, porque virou um esgotão a céu aberto. Então, o que tem de maluco falando besteira, falando merda da cabeça, jorrando, e o que é pior, né? Geralmente as piores coisas são as que mais têm seguidor, mais tem... Então agora tá dificuldade, a gente tá num pântano podre e a dificuldade é achar alguma nascente que tenha água pura para você poder beber. Então eu acho que assim, um dos problemas de rede social, desse acesso de informação, é que assim, profanou muito, a coisa saiu completamente de controle e hoje acho que a dificuldade de quem tá entrando é achar alguma coisa que preste. Então ter as pessoas certas para seguir,
tal. Por isso que a gente tem o Projeto Mayhem, né? A gente começou já há 15 anos, a gente tinha um trabalho que uma vez por ano a gente faz um simpósio onde a gente convidava vários mestres sérios de várias vertentes diferentes, então de budismo tibetano, Ifá, cultura cigana, Tatara Vermelha, várias assim, né, de candomblé, de umbanda, maçonaria, Golden Dawn. E aí o pessoal dava palestras e apresentava as ordens, e o pessoal se reunia para conhecer as várias vertentes dessa cultura, né? Então chama Simpósio Sofia. E aí o que aconteceu? Na pandemia, obviamente, que a gente não pôde fazer. E aí o pessoal pediu para eu começar a entrevistar os palestrantes. E aí a gente montou no Projeto Mayhem entrevistas com o grão-mestre. Mas não é um bate-papo que nem a gente faz aqui, não. O cara é quase que uma banca examinadora. Então a gente chama um cara que tem 30, 40 anos no play e começa a fazer perguntas. E fala, como é que é a sua trajetória? O que você estudou? Vamos falar, como é que é o seu... você estuda aí maçonaria? Seu rito adoniramita? Como é que funciona? Qual é a diferença para os outros ritos? Tal. E no final cita livros e dá uns caminhos para quem gostou começar o caminho. E aí a gente já está na entrevista, quase 600 entrevistas. Então depois já está há 5 anos no ar esse projeto. E a gente tende a ser um farol para poder guiar as pessoas para que elas encontrem o caminho delas. Então isso é o que a gente tem feito. E nesse projeto você produziu muitos livros também. É dentro desse projeto, é isso? Desse projeto. O Mayhem, ele tem se você for catarse.me/TDC, A gente vai colocar aqui na tela. Se inscrever no Projeto Mayhem. E o que acontece? Ele tem as entrevistas, você tem vários grupos do Telegram onde o pessoal tira dúvida, pergunta. Então tá dividido em vários segmentos. Então astrologia, tarô, cabala, tal, onde o pessoal vai se encontrando. Você tem os cursos fechados para o pessoal e a cada 3 em 3 meses a gente publica a revista Hermetismo, que é feita nos mesmos moldes que tinha na Europa no século XIX. Então a gente junta os melhores textos dos últimos 3 meses, faz uma revista física e o camarada recebe na casa dele para ler. Então não tem PDF, é físico para você ter o prazer de sentar e tem um ritual mesmo para você fazer. E a revista ela é programada para você meditar, então os textos lá já são interconectados. E uma vez por ano a gente continua fazendo o Simpósio Sofia. Então esse ano vai ser dia 20 a 23 de novembro. Então quem quiser dar uma olhada já é simposiosofia.com.br. Mas eu recomendo correr porque assim, é um negócio muito famoso. O pessoal corre atrás, então a hora que tiver o lote provavelmente já está vendendo. Mas já reserva, porque vai ser muito legal. Né? Bacana. Muito bom. E, por fim, qual o legado que você deseja, pensando no hermetismo, ocultismo, para deixar para quem está nos assistindo? Aliás, eu acho que já tem. Tá na Bíblia. Ele fala, quem tem ouvidos, escuta. Quem tem olhos, enxerga. Eu acho que você tem... o ocultismo está em todos os lugares mesmo. Eu vou quarta-feira agora no Vilela falar de ocultismo na cultura pop. Então você tem nos Vingadores, no Quarteto Fantástico, na Marvel, no Harry Potter, Senhor dos Anéis. Porque muitos magos, né, magia é imagem. Então um dos jeitos de você passar essa informação é você esconder ela dentro de um conto de fadas, de uma narrativa. Você vê o conto da Branca de Neve, a Branca de Neve é a alquimia. Porque ela é branca como a neve, vermelha como o rubeu e preta, nigredo. Elas têm as 3 cores da alquimia. E aí a rainha má que inveja a alquimia é a religião. E aí a religião manda perseguir e matar a alquimia. Mas ela fica protegida pelos anões, que são os 7 planetas. Se você for ver na versão da Disney do desenho animado, não esse filme grotesco de agora, mas no desenho animado original você vai ver que cada anão é um planeta. Né? Você tem lá o que não fala, você tem o zangado, que é Marte, os 2 gordinhos, que é o Sol e Júpiter. Então você tem toda essa estrutura. E aí a alquimia fica preservada até que o beijo do príncipe, que é o buscador, vai despertar e casar com a alquimia dentro de si. Aí você tem João e o pé de feijão, que é uma árvore mágica, que você sobe uma árvore mágica, aí você vai enfrentar um gigante para trazer a galinha dos ovos de ouro. Então, muitos dos contos de fadas são contos iniciáticos. Do mesmo jeito que os contos da Grécia Antiga, da mitologia, são todos iniciáticos. Do mesmo jeito que hoje em dia a gente tem contos do Irã Bife, que são todos iniciáticos também. E eu acho que para frente a gente vai ter... A história do Senhor dos Anéis é iniciática, se você parar para estudar. O Harry Potter também, ele conta uma jornada. O Matrix
Ele é totalmente gnóstico, né? Então eu acho que para o futuro vai ter sempre aquelas pessoas, o mundo vai estar cada vez mais profanado, mais perdido, mas quem tiver e querer bater na porta do templo, sempre vai ser bem recebido pelas ordens e vai ter um caminho seguro ali para estudar. Com certeza, a jornada do herói vai continuar sendo contada. Vai pra ser sempre. contada para sempre. Também acho. Muito bom. Cara, muito obrigado. Que Sensacional. papo maravilhoso. Obrigado mesmo. E agora, a gente quer deixar a câmera aberta para você. Fica à vontade, falar as suas redes sociais, o seu último livro, o trabalho que você tá, os seus cursos. Fica à vontade, meu irmão. Eu acho que o jeito mais fácil, quem gostou desse livro, o livro de Cabala Hermética, ele é o que eu recomendo, que é o primeiro. Então eu falo, putz, eu quero começar na magia. Esse é o livro. Ele já está a 4ª edição quase esgotada. E de tempos em tempos a gente vai reimprimindo. Ele tem o mesmo conteúdo, porque não precisou mudar ou acrescentar. Ele te traz a base para você entender tudo isso que eu falei hoje. Então tem no livro. Então tem desde o Egito, como é que não é, como é que mudou, os caminhos, como é que é a alquimia, como é que o judaísmo trabalha, tem os livros de referência, o que é cada uma dessas esferas, o que é cada um desses caminhos. Então, esse é o livro básico. Então, e a partir dele você olha e vê, eu gostei de Ifá, eu gostei de Umbanda, eu gostei de Candomblé, eu gostei de Martinismo. Então, qualquer uma das vertentes que você gostar tá aqui. Ou Projeto Mayhem, né? Então é youtube.com/Projeto Mayhem, M-A-Y-H-E-M. Então, aí lá dentro você dá uma olhada nas playlists, que tem playlist lá de maçonaria, de Rosa Cruz, de alquimia, aí você vai achar os grandes professores brasileiros, e a gente já entrevistou uns 50 gringos também. E ali você vai ter uma referência segura para você tá caminhando. Então isso eu acho que é o mais importante. Meu nome, se digitar Marcelo Deldébio, só tem eu, então eu sou bem facinho de achar. Assim. Aí tem meu Instagram, tem YouTube, tem tudo lá. A gente vai colocar aqui fixado, vai estar também na descrição do vídeo, vai estar todas as redes do irmão Marcelo, e aí vocês vão lá e corre atrás do conhecimento. Beleza? Meu, foi sensacional, muito obrigado. Sensacional. Agora, galera, vamos. Agora quem tem os assistiu até agora, os nossos recadinhos, né? Você que tá no YouTube, você avisa o pessoal. Pra assistir no YouTube tem que pagar. O pagar é o like, tem que deixar o like. Se não deixou o like, você não ajuda o canal, não ajuda. Simples, fácil, É muito de graça. fácil, não paga nada ainda, não paga nada, viu? Presta atenção, daqui a pouco eles já estão taxando o like também. Então, deixa o like, se inscreve se não for inscrito e ativa o sininho. Pega esse vídeo aqui e compartilha com os irmãos lá da sua loja que gostam desse assunto, ou que às vezes não gostam, mas precisa ouvir um cara que é especialista, um cara que é estudioso mesmo, explicar para eles entenderem legal. Beleza, galera? E obrigado mais uma vez. Não tem cadê a voz da consciência? É mesmo, eu esqueci. Voz da consciência, você já escolheu a palavra misteriosa de hoje? A palavra misteriosa de hoje é anjo. É a mesma coisa que o meu nome, anjo. Então você vai mandar um comentário legal, um comentário bacanucho para reverberar na internet. E aí, junto com esse comentário, você coloca a palavra misteriosa, que é anjo. Beleza, galera? Lembrando mais uma vez nossa parceira Livre do Bem, livredobem.com.br. Escolhe a sua camiseta e na hora de pagar você usa o nosso cupom de desconto Inverno 12 e vai ter 12% de desconto. Beleza? Marcelão, muito obrigado pela presença. Obrigado, e até a próxima aí. Viva, viva, viva!